Então, nessa visão de cima para baixo, como a gente viu, a ideia é simplificar a utilização de hardware. Para que vocês possam entender melhor, o manual das interfaces de disco SATA, tá, um barramento específico bastante utilizado atualmente para discos rígidos, ele tinha, quando foi lançado em 2007, mais de 450 páginas que descreviam como utilizar, como operar os discos para salvar arquivos, para ler, para salvar dados, né, e ler dados, ler informações desse disco rígido. Então, imaginem que um programador de aplicativo precisasse realmente se preocupar com cada uma dessas coisas para escrever um editor de texto. Seria completamente inviável. Então, um dos elementos importantíssimos de um sistema operacional são justamente os drivers, como a gente vai estudar em seguida, que são softwares específicos que vão lidar com cada um dos hardwares. Cada um desses softwares normalmente é fornecido pelo fabricante, colocado diretamente dentro do sistema operacional, do modo núcleo, para saber como operar cada um dos hardwares que possui as suas interfaces de operação, as suas formas de executar a operação daquele disco, daquela placa de vídeo, daquela placa de rede. Qualquer um desses dispositivos vai ter uma operação específica. Se formos pensar ainda em dados, como salvar e gravar dados na memória secundária especificamente, nós temos ainda no sistema operacional um outro nível de abstração, que são os arquivos. Então, os arquivos possibilitam que programas aplicativos enxerguem só essa camada de abstração, só esse nível de abstração arquivos. Ou seja, meu programa ele sabe que pode salvar arquivos, ele pode ler arquivos, mas ele não está lidando com as diretivas, digamos assim, dos drivers, que são justamente quem opera o hardware, quem opera as controladoras de disco, as controladoras de outros dispositivos. Então eu tenho a possibilidade de criação de múltiplas abstrações e, através dessa visão top-down, essa visão de máquina estendida, é que o sistema operacional consegue simplificar, então, a utilização desse hardware. Como a gente já discutiu anteriormente, a organização de um computador em diversos níveis de abstração permeia a computação, e nos diversos níveis, inclusive de uma máquina multinível, vocês vão ver que existem diversos níveis de abstração que vão ter sempre a mesma função, que é simplificar um determinado problema ou determinada operação para que ela possa ser executada, escondendo, digamos assim, as complexidades que estão nos níveis mais baixos. Então, essa visão de máquina estendida, ela considera esse cenário onde eu tenho o hardware, que cada um dos dispositivos, e por questões funcionais, por questões históricas, costumam ter, segundo Tannenbaum, interfaces feias, complexas e difíceis de utilizar. Então, linguagens específicas para cada dispositivo, para cada categoria de dispositivos que operam cada um desses hardwares. E o sistema operacional vai, então, transformar essas interfaces, essas formas feias e difíceis de utilizar o hardware, em interfaces bonitas. Por exemplo, criando uma abstração de arquivo para que os programas aplicativos possam salvar dados na memória secundária sem se preocupar com as interfaces feias do hardware. Então, os clientes reais de um sistema operacional do modo núcleo são, na realidade, os programas aplicativos, via os programadores de aplicativos, que são quem constroem esses programas aplicativos. Então, diferente da visão que a gente tem, que somos nós que estamos usando esse sistema operacional, tecnicamente o sistema operacional é o modo núcleo, é essa camada de software que faz, entre outras coisas, essa abstração entre o hardware, as interfaces feias e difíceis de usar do hardware, e os programas aplicativos.